Olá a todos, eu me chamo Isadora Becker Mocelin, eu participei do PIBIT, Fundação Araucária Unioeste, e o meu trabalho é intitulado Produção e Caracterização Físico-Química de Fermentado de Kombucha com diferentes períodos de fermentação e diante adição de especiarias. As autoras colaboradoras foram Stephanie Piano, da Unioeste, Jussiele Weber, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Franciele Folador, da Unioeste, e a minha orientadora foi Gisele Arruda, também da Unioeste. O trabalho foi realizado na Unioeste, Centro de Ciências da Saúde, em Francisco Beltrão, Paraná. Quanto à introdução, inicialmente destaca-se que a kombucha é uma bebida fermentada popular na atualidade, devido às suas características probióticas e potenciais benefícios à saúde humana. O meio simbiótico formado por bactérias e leveduras, que seriam então bactérias produtoras de ácido cético e leveduras osmofílicas, resulta em uma variedade de metabólitos com potencial benéfico para a saúde humana. Metabólitos, então, como o próprio ácido acético e demais ácidos orgânicos, como o ácido fenólico. Falando sobre a adição de especiarias ao fermentado, destaca-se que a cúrcuma longa L, conhecida popularmente como cúrcuma ou açafrão da terra, é conhecida por sua potencialidade medicinal e benefícios à saúde, agindo então tanto na profilaxia quanto no tratamento de diversas patologias, como na diabetes, osteoartrite, dislipidemia. Assim, a adição de especiarias ao fermentado, como o açafrão, tem potencial de aumentar sua aceitabilidade, assim como o seu valor nutricional. Com isso, o trabalho teve como objetivo a produção de fermentado de kombucha em diferentes períodos de fermentação, incrementado de açafrão com posterior análise físico-química. Quanto aos materiais e métodos utilizados, a produção da kombucha seguiu padrões de identidade e qualidade conforme a Instrução Normativa número 41, de 17 de setembro de 2019. A produção iniciou a partir da infusão de 5 gramas de folhas secas de Camellia sinensis, o chá verde, e 5 a 20% de sacarose para cada litro de água destilada. Com isso, essa infusão foi realizada por aproximadamente 10 minutos, com posterior resfriamento até atingir a temperatura ambiente. Ao atingir a temperatura ambiente, foi adicionada a cultura iniciadora, Scooby, que é então uma película celulósica produzida a partir da interação entre as leveduras e as bactérias. A partir da adição dessa cultura iniciadora, produziram-se então 6 grupos experimentais em triplicata, que seria o fermentado de 30 dias, que teve a adição de açafrão a 0,5%, 1% e sem adição de açafrão, o grupo controle, então, e o fermentado de 40 dias, com adição de açafrão a 0,5%, 1% e sem adição da especiaria. Esses grupos experimentais, posteriormente, tiveram seus parâmetros físico-químicos avaliados, incluindo a acidez volátil em ácido cético, o pH e o teor de sólidos solúveis, o grau Brix. Os resultados foram submetidos à análise de variância ANOVA One-Way, seguido pelo post-hoc TUC, com P menor que 0,05, utilizando o software GraphPad Prism 8.0. Quanto aos resultados físico-químicos, eles constam na tabela 1, apresentada abaixo, que representa a média dos parâmetros físico-químicos das matrizes de kombucha em função do tempo de fermentação e das concentrações de extrato de açafrão adicionado. Observa-se, então, que em cada linha está representado um parâmetro físico-químico e em cada coluna um dos 6 grupos experimentais. Assim, a gente pode observar que vão ter algumas letras e asteriscos ao lado, e conforme essas letras estiverem divergentes, sendo A e AB, ou um asterisco, 2 asteriscos, representa então diferença estatística. Destaca-se que apenas a acidez total, representada na segunda linha, apresentou diferença estatística em relação ao controle. Com isso, observa-se que no de 30 dias, adicionando-se açafrão a 0,5% ou a 1%, houve diferença estatística em relação ao controle. Já no grupo de 40 dias,
Ao adicionar açafrão a 1%, houve diferença estatística. No 0,5% adicionado, não houve. Quanto aos resultados encontrados, discute-se então que no grupo experimental de 30 dias houve esse aumento da acidez em ambas as concentrações de açafrão em relação ao controle. A cúrcuma longa L é rica em compostos fenólicos, como os curcuminoides, que inclusive dão a sua coloração laranja e diversas das suas propriedades farmacológicas. E esse fenômeno pode explicar o aumento proporcional da acidez total conforme a sua adição ao fermentado. Em relação aos resultados do fermentado de 40 dias, foi observado de que quando adicionou-se açafrão a 1%, houve diminuição da acidez total. Foi um achado, então, inverso ao de 30 dias. Isso pode ser explicado pelo fato de que, em períodos prolongados de fermentação, enzimas de leveduras e bactérias tendem a biodegradar os polifenóis, e como resultado, reduz paralelamente a acidez total. Quanto ao parâmetro do pH, não se observou alteração no valor do pH. Em todos os grupos, o pH final ficou dentro do intervalo de pH de 2,5 a 4,2, que é preconizado pela instrução normativa número 41, seguindo então o preconizado pela pesquisa. E quanto ao teor de sólidos solúveis, não houve alteração significativa segundo o tempo de fermentação ou adição de especiarias. Conclui-se então que nesse estudo foi mostrada a variação da acidez total do fermentado de kombucha conforme a exposição a diferentes concentrações de açafrão, não influenciando no pH ou no teor de sólidos solúveis da bebida. A alteração nesse parâmetro químico vai de acordo com a literatura, atribuindo possível papel aos compostos fenólicos e demais ácidos orgânicos presentes na cúrcuma longa L, e a sua interação com o meio simbiótico de fermentação em diferentes períodos de fermentação. Quanto aos agradecimentos, quero deixar um agradecimento especial às professoras pela oportunidade, a professora Gisele Arruda e Franciele Folador, à Fundação Araucária pelo incentivo na iniciação científica através das bolsas estudantis disponibilizadas, e ao Laboratório Grupo de Pesquisa em Biotecnologia, Saúde e Ambiente. Muito obrigada a todos.